Vamos renascer das cinzas, plantar de novo arvoredo, bom calor nas mãos unidas, na cabeça um grande enredo, ala de compositores, mandando samba no terreiro, cabrocha sambando, cuíca roncando, viola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, o senhor partideiro. Sambar na avenida, de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Sambar na avenida, de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Tão bonita, tão bonita nossa escola, que é tão bom cantar lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha e milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Já tinha um monte de gente esperando a gente aqui. Acho que assim, devia até assim, eleitores Bolsonaro, quero só ver o Reinaldo triste agora que ele virou petista. Quanta bobagem, quanta bobagem. Até porque precisa aguardar análise. Ontem nós fizemos programa, aliás, tá indo muito bem, fazemos hoje de novo. Aliás, valeu bem, daqui a pouco eu vou ter que interromper um pouco, talvez, porque eu tenho que assinar uns papel aí e depois eu volto. Mas aí você mantém o comercial. Tá, não, vocês não vão embora não, tá? Vocês não vão embora, que eu vou, mas eu vou começar primeiro a falar aqui. Aqui, e eu comecei aí com Vamos Renascer das Cinzas. Tem uma história muito boa, viu, Bob, viu, Valeu bem? 74, o enredo da Vila Isabel, feito pelo Martinho da Vila, né? Chamava Quizombas, Andanças e Festanças, né? Que era justamente um enredo falando da destruição de comunidades amazônicas em razão do avanço da Transamazônica, etc. E sabe o que aconteceu? A ditadura proibiu e obrigou a fazer um enredo a favor da Transamazônica. E aí, isso vazou, a escola entrou na avenida com um monte de gente vaiando, foi um horror, né? Só não caiu porque mudaram a regra ali na última hora, aí ninguém caiu naquele ano, senão teria caído. E aí o Martinho fez, depois desse episódio, ele fez essa música maravilhosa, Vamos Renascer das Cinzas, né? Porque a escola chegou ao fundo do poço. Plantar de novo arvoredo, bom calor nas mãos unidas, na cabeça de um grande enredo, ala de compositores, e vai, e aí fala da vida, né? Sobre renascer das cinzas, que remete a um mito, né? O mito da fênix, né? O cara que se desfaz em cinza e renasce, renovada. Olha aqui, tem um monte de especialistas em pesquisa falando, e eu não sou um deles, né? Embora eu goste de fazer algumas comparações, etc. Vamos lá. Tem uma coisa curiosa em curso, que assim, eu noto uma certa abulia do derrotado, do vitorioso, e uma certa euforia do derrotado. Porque o vitorioso, neste primeiro turno, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E o derrotado se chama Jair Bolsonaro. E a diferença não é pequena. Né? Mais de 6 milhões de votos. Mas havia expectativa de que o Lula pudesse vencer no primeiro turno. Sim, nós vamos falar de pesquisas, agora estão querendo proibir pesquisa, pegar os pesquisadores e pendurar no poste, enfim, essa gente doida. Estava muito quente. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ô, Bob Furu, eu valho bem. Vocês sabiam que este desempenho do Lula no primeiro turno
É o seu segundo melhor desempenho da história das eleições que ele disputou. Ele só perde para si mesmo. Em 2006, ele teve 48,61% dos votos. E agora ele teve 48,43%. Em todas as outras disputas, ele teve menos. Se vocês quiserem pegar, nossa, 1989, então 17,19%. 1994, que Fernando Henrique venceu no primeiro turno, 27,07%. 1998, 31,71%. Né? 2002, quando ele se elegeu, 46,44%. 2006, quando se reelegeu, aí sim 48,61%, que foi o recorde. É a maior votação que um candidato em números absolutos, que um candidato, então, é a segunda melhor dele, é a maior votação que um candidato já teve no primeiro turno. Nunca ninguém teve esse número de votos no primeiro turno. Aliás, se a gente considerar os dois turnos, sabe quem ganha dele? Por pouquinho, uns 200 mil votos, o Bolsonaro do segundo turno da eleição passada, mas do segundo turno, não do primeiro. E o Lula ficou a 1,57 de vencer no primeiro turno. E mais um voto. Então vocês notem que é um desempenho em tudo excepcional. Agora, preste atenção por uma coisa. O que é que o eleitor fez aí? A gente quase teve um segundo, quase não, foi um segundo turno no primeiro. Eu estou chamando esse segundo turno que vai ter de recall. Não? Numa eleição que quase não tem paralelo, quase não tem. O paralelo é justamente a de 2006 e justamente contra o Alckmin. Por que eu falo isso? 1989, sabe quem era candidato? Collor, Lula, Brizola, Covas, Maluf, Afif, Ulisses. O Collor foi para o segundo turno com 30,48% dos votos. Todos esses meninos tiveram juntos 63,65% dos votos. Aí vai para o segundo turno, o Collor ganhou 22,5%. O Lula ganhou 29,78%. E não foi um vexame, não. 53,03 a 46,97. Isso é uma eleição de primeiro e segundo turno. De fato. 94, 98, não teve segundo turno, o eleitor fez. É primeiro turno. Fernando Henrique reeleito com 54,24, eleito com 54,24, 94, e reeleito em 98 com 53,06. Acabou. 2002? Não, 2002 teve sim. O Lula 46,44, mas tinha um segundo candidato com uma votação expressiva. Era o Serra, 23,19, agora também temos segundo com votação expressiva. Mas tinha um terceiro com votação expressiva. Garotinho, 17,86. Tinha um quarto com votação expressiva. O Ciro, com 11,97. Todos esses que não eram o Lula somavam 53,02. Vai para o segundo turno. Lula se elege com 61,27, ganha 14,83% dos votos, e o Serra ganha 15,54, 38,73. Em 2006, aí sim, aí foi quase, aconteceu um fenômeno parecido com o que aconteceu agora. Lula, 48,61. Sabe quanto teve o Alckmin? 41,64. Muito perto. Muito perto do que aconteceu agora. Verdade. E o terceiro lugar tinha 6,85, que era Heloísa Helena. O quarto, Cristóvão Buarque, 2,64. Vocês estão vendo como é muito parecido com o que acontece agora? É preciso olhar os números. E aí sim, é claro que o PT vê aqui um fantasma. Porque essa eleição aconteceu uma coisa excepcional. No segundo turno, o Alckmin teve menos votos do que no primeiro. 39,17. Então, é possível perder votos do primeiro turno para o segundo? É possível perder votos do primeiro para o segundo. Sem dúvida nenhuma. Mas não parece que isso esteja dado agora, e o Lula se elegeu com 60,83. Até porque há uma diferença considerável aí. Não é?
Veja só, naquele caso, o Lula saiu na frente com quase 7 milhões de votos, 6.693.996. Dessa vez, quem sai na frente é o Lula, com 6.186.838. Eu estou falando isso porque fica parecendo que o Lula teve um desempenho pequeno na eleição. Foi um troço espetacular. Insisto. É a segunda maior votação da história de primeiro ou de segundo turno em números absolutos. Só perde para o Bolsonaro, mas era segundo turno. E seu segundo melhor desempenho. Então vamos com calma. Agora, quer dizer que então não houve um avanço da extrema-direita? Houve. Houve. Não vou negar o óbvio. Nós vamos falar daqui a pouco da composição do Congresso. Bolsonaro continua com uma capacidade de eleger pessoas e de destruir pessoas impressionante. Não é? Nós vamos ter de pensar... O Brasil, aquele campo da direita, do ponto de vista dos valores, né, está começando a se diluir. Ele lidera hoje esse troço de extrema-direita. Se ganhar... Cada vez mais ele quer apostar no preto e no branco. Acabou. Sem instâncias intermediárias. Então, claro que isso está em curso. Dizer que o Bolsonaro foi mal sucedido? Não foi. Foi muito bem sucedido. Dissemos ontem aqui. As pesquisas acertaram com Lula. Está dentro da margem de erro. Aliás, quando se fala em intervalo de confiança de 95%, significa que há uma chance dos números estarem errados mesmo. Agora, captaram o voto do Bolsonaro na quantidade que teve, especialmente na região sudeste? Não. Agora, ignorar que as pesquisas todas apontavam que ele estava em ascensão na região sudeste, aí também é ignorar o óbvio, porque elas apontaram. Assim como se aponta a ascensão do Marcos Pontes em São Paulo para o Senado, assim como se aponta a ascensão do Tarcísio em São Paulo. Agora, pegar aquela onda ali de última hora, isso não tem como. Mas preste atenção, eu, com isso, não quero dizer, então elas não têm que revisar nada. A minha mulher já está me olhando aflita aqui, daqui a pouco eu vou parar. Então não tem de revisar nada. Não, tem de revisar algumas coisas sim. Acho eu. Não é? Não dá para ficar, não, o nosso método é perfeito e está tudo bem. Eu acho que tem que revisar algumas coisas. Porque é que isso aqui está se chamando erro, se concentra na região sudeste. O que acontece aí? E a distância só não é menor do que o previsto, porque foi uma distância razoável. Porque, por exemplo, no Nordeste, o Lula teve um desempenho ainda superior àquilo que se esperava, àquilo que se antevia. Ainda superior. Não é? Agora, no geral, as pesquisas acertaram sim. Agora, você não tem como prever algumas coisas ali. Assim como a questão da abstenção ainda está mal trabalhada. Muito se falou de uma abstenção menor nessa votação. Não foi menor. Na verdade, ela foi gigantesca. Não é? Continuou gigantesca. Aqueles que votaram, estes sim. Estes, voto branco, nulo, pequeno. Agora, a abstenção continuou grande. Essa abstenção também precisa ser mais bem estudada. Será que não se está atualizando o cadastro a tempo? Não sei. Não é? É preciso ver. Por que é que isso é que se chama erro, os mais evidentes, se concentraram no Sudeste? Não é? Quando se fala... Quando você pega a votação do Nordeste, é um negócio tão absolutamente desproporcional, não é? Que isso certamente tem um cruzamento com populações mais pobres. Mas será só isso? Né?
pensar a expansão, por exemplo, das igrejas evangélicas nos grandes centros do Sudeste. Será que esse não é um fenômeno mais claro do que, ou mais importante do que aquilo que se está medindo? Agora, ignorar que todas essas pesquisas, apontaram a tendência correta, e raramente foi diferente, é ignorar o óbvio. Né? Agora, de qualquer modo, eu quero dizer o seguinte, aqui, então vamos lá. Desempenho de Lula, excepcional, fabuloso. Excepcional, fabuloso, apesar das falcatruas, porque o nome que tem a PEC do ICMS, o nome que tem a PEC dos benefícios, há 2 meses da eleição, são ilegais, de resto, falcatrua, clara. Né? Então, a despeito disso, tem esse desempenho. Mas nós vamos ver que vão usar um outro truque agora, ainda antes do segundo turno. Porque entraram no modo vale tudo. Então, evidentemente, o desempenho é muito bom. E ficou claro uma outra coisa, Valio Bene. Okay. E aí eu vou sair para você botar o comercial. Uhum. E volto logo, viu, gente? Vocês não vão embora, não. Bem rapidinho. Quer dizer que, então, pesquisa não define voto, né? É isso? Pesquisa pode dar A pesquisa pode ter contribuído, inclusive, para aumentar o voto do Bolsonaro. Ou não houve voto útil na direita? Eu acho que houve. Por exemplo, se eu pego os 3 que o Ciro perdeu e 1 que a Simone perdeu e passo para o Bolsonaro, eu chego aos votos que o Bolsonaro tem agora. Pego a pesquisa, mais os votos, dá o que o Bolsonaro teve. Então, houve voto útil na direita também, e a pesquisa foi usada para isso. Não é? É isso que eles estão falando? Tá bom, então eu vou votar sim, porque eu não quero o Lula, por exemplo.